O restante eu vou explicando aqui. Ok? Aqui a gente tem agora a classificação dos salmos, certo? Só que antes de a gente abordar isso aqui, eu queria passar um trabalho para vocês para a semana que vem. Oi? Individual e coletivo. Isso. Nós estamos em quantos alunos aqui? 2, 3, 4, 7. Eu vou passar 2 tipos de trabalho. Aí vocês escolhem qual que você quer fazer. O primeiro, ele tem a ver com a lição 4, na página 63. Então, onde é que eu vou marcar isso aqui? Eu vou marcar aqui em cima. Vocês preferem que eu fale aqui ou que eu mande no grupo? Então eu vou... Bom, não vai caber aqui que o quadro já está tomado. Na página 63 do livro, se for igual, né, porque vocês estão com a versão nova do livro, vê para mim, qual é o título aí na página 63? Ah, tá em Jó? Procurem para mim Opa, ótimo. Perfeito, valeu. Livro dos Salmos. Página 94. Página 94, vocês vão ter o título, o texto de número 4, chama O Paralelismo na Poesia Hebraica. Eu quero, vou dar 2 opções de trabalho. A primeira opção é fazer um trabalho baseado nesse texto aqui, falando sobre o paralelismo na poesia hebraica. Aqui ele vai explicar os tipos de paralelismo, né? O sintético, o sinonímico e o antitético, né? Você vai dar uma estudada, você vai ler, né? O objetivo aqui é levar você a ler o livro, a procurar estudar o livro com mais afinco. Você vai procurar entender o que o livro está expondo sobre isso. E você vai fazer um trabalho me explicando, apontando alguns salmos que não sejam esses aqui do exemplo, né? Pelo amor de Deus, né? Onde aparecem esses tipos de paralelismo. Você vai explicar o que é o paralelismo, os tipos de paralelismo e mostrando quais salmos apresentam esse tipo de paralelismo. Esse é uma opção. A segunda opção, a gente pode basear na lição 5, tá? Eu tirei da lição 4, a segunda opção é vocês falarem sobre a categoria dos salmos. Escolher uma categoria dos salmos que vai ser falada e explicar apresentando 3 salmos que tenha essa categoria específica. Ok? Próxima aula, quero escrito à mão para mim. Ok? Hã? Não entendi. Pode enviar. Pode. Você pode ou me dar na outra aula que você vier, ou você pode, abre uma exceção, você me manda por escrito, por e-mail ou por zap mesmo, ok? É a única exceção, né? Porque vai trabalhar. O restante eu quero escrito à mão, ok? Gêneros menores. Eu estou aprendendo com os médicos a fazer essas letras. Né? Bom, agora a gente vai ver que os salmos eles foram classificados também houve uma classificação de gênero. Esse trabalho de classificação de gênero, ele não está no texto bíblico, certo? Isso aqui, essa forma essa análise, essa classificação, ela aparece num trabalho
exatamente do teólogo que eu citei há pouco tempo, no início da aula, o Hermann Ginkel. Ele escreveu um longo tratado sobre os Salmos, certo? Ele é uma autoridade, assim, século 19 e 20. E a partir dele, do trabalho que ele fez, do trabalho acadêmico dele, que passou-se a enxergar nos Salmos categorias. Tanto que hoje, qualquer livro que você pega aí falando sobre o livro dos Salmos, qualquer comentário que você pega hoje sobre o livro dos Salmos, divide os Salmos em quê? Em categorias. Por quê? Devido ao trabalho do Ginkel, tá? O trabalho do Ginkel que foi o pontapé inicial para se olhar para os Salmos com essa abordagem, tá? Dada a perspectiva histórica dessa classificação, vamos lá. Nós temos as classificações, elas aparecem como hinos, né? Ou seja, como shir, hinos em geral. Por exemplo, o Salmo 8 é um exemplo de um cântico assim, né? De um hino assim. O Salmo 19, ok? Quem pode ler um pouquinho do Salmo 19? Um trechinho aí. E aí eu vou usar para explicar duas coisas nesse Salmo 19, né? É um salmo que vai me ajudar a gente ver duas coisas. Lê aí, Gabriel, você que achou? Salmo de Davi para o músico. Isso. Então você vê que o texto é hino, né? Que é um mismor. Aqui a ideia é um mismor, né? Como a gente viu no início ali, visando o que? Um instrumentista, para um instrumentista. Pode ler. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ok. Lê de novo só o verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram e o firmamento anuncia, né? Aqui você já tem um paralelismo, né? Um paralelismo de sinônimo, né? Um declara e o outro anuncia, dizendo a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, né? Os céus declarando, essa aqui é uma figura de linguagem, tá? É uma figura de linguagem onde você pega algo inanimado e dá vida, né? Céus como falando. Percebam que o Salmo 19, ele faz menção exatamente sobre a criação. Lembra que eu falei que na primeira parte da aula, que os Salmos estão divididos em 5 livros? Tá? A divisão certinha eu mandei também para vocês aí. Vocês têm até um quadro com uma imagem no grupo, mostrando a divisão de cada livro dos Salmos. Só olharem no grupo, ok? Sendo assim, o que você vai perceber? O Salmo 19 está dentro da onde? Do primeiro livro dos Salmos, onde eu falei que ele faz correspondência com quem? Com Gênesis. Qual é o tema central de Gênesis? A criação. O que o Salmo 19 está falando? Sobre a criação. Então você vê que existe esse paralelo mesmo, muito presente do Salmo com essa correspondência do texto da Torá, entendeu? Aí você tem alguns salmos que são chamados cânticos de Sião, né? Um dos cânticos de Sião. Aliás, sobre isso aqui, sobre esses hinos, né? Sobre essa hinologia, sobre esses hinos em geral, você vê que toda essa característica de hinos, que são chamados de mismor, né? Ou cântico, né? Lê a introdução de novo, Gabriel, como ele está sendo apresentado, a introdução do Salmo 19. Salmo de Davi para o músico. Isso. Salmo de Davi, né? Que na verdade é um mismor de Davi, né? Esses salmos, eles carregam sempre um convite ao louvor, sempre celebram um estado de alegria diante de Deus, né? Você pode ver que o Salmo 19, ele é um salmo, ele já começa expressando essa gratidão, esse louvor, falando da criação, apresentando a obra da criação, tá? Sempre esse estilo de hino vai sempre apresentar características de Deus, né? Por exemplo, aqui no Salmo 19 ele aparece como Criador, ele aparece como
como aquele que dá vida, dá forma a todas as coisas, tá? Então, esses hinos eram cantados em várias festividades do povo de Israel, eram cantados em vários momentos, não só nas festividades solenes, mas no dia a dia, fazia parte do dia a dia dos cânticos das pessoas, sabe? Seja na reunião de oração, fosse, de repente, as mulheres trabalhando, lavando roupa nos rios, né, à beira dos rios, eram cânticos que eram do dia a dia, ok? E aí eles aconteciam, aí você tem os chamados cânticos de Sião, né? Por exemplo, Salmo 46, tão conhecido Salmo 46. Noemi, leu o primeiro verso, leu o Salmo 46 aí, o verso 1 e 2. Tá ok. Ok. Não tem título na sua Bíblia? Não tem A Fé Perfeita em Deus. Esse título aí, ele não é um título original, né? Sobre Alamote, a música entre os filhos de Coré. Esse é o... Corrigida. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. De fato, é válido a frase que diz traduzione traicione, né? Uma frase do latim muito comum que diz assim, que tradução é traição. O que isso quer dizer? Que normalmente nenhuma tradução é fiel ao texto original. Nenhuma. Não estou nem só falando da Bíblia em si. Eu estou te falando de, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode falar que choveu canivete. Como é que você iria traduzir isso para o inglês? Não teria sentido. Porque é uma fala, é uma gíria, é uma forma popular de nossa. Lá eles falam que está chovendo cães e gatos em inglês. E aí imagine alguém dizer que está chovendo cães e gatos. Não tem sentido também, entendeu? Então existem especificidades no idioma que é próprio de uma cultura, de um povo, de uma localidade. Todas as vezes que você vai fazer uma tradução, você vai ter que adequar aquela fala para a cultura para a qual você está traduzindo. Então, nesse aspecto, vale-se o texto traduzione e traicione, né? A tradução não se torna fiel. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos inúmeras versões da Bíblia, inúmeras versões. NVI, cada um tem a sua preferida. Eu, particularmente, por muito tempo eu gostei da NVI, por um tempo eu usei muito a de jovens lá, a linguagem de hoje, já usei muito mesmo. Hoje eu leio bastante a Mensagem. A King James é uma das que eu menos usei, assim, usei por um tempo. Aí, se a gente for pegar para o Antigo Testamento, as versões que a gente pode usar, que elas estão mais próximas, que tem uma correspondência melhor com o texto hebraico, no Antigo Testamento, é a versão corrigida de Almeida, a chamada Arque. Temos a Arque e a Ara. A Arque é Almeida, revista e corrigida, e a Ara é Almeida, revista e atualizada. Essas duas versões, tanto até para o Novo Testamento, né, mas para o Antigo, que o hebraico é uma língua, era bem arcaico o hebraico, você tem nessas versões uma versão um pouco mais lúcida do texto do Antigo Testamento, tá? E olha que assim, antigamente eu não gostava da corrigida. Assim, não é que eu não gostava, é que eu achava, por exemplo, você chega na carta aos Hebreus, eu não entendia era nada, era muito difícil, eu tive que ler 10, 20, 30 vezes para começar a entender o que estava querendo ser dito ali, entendeu? Sim. Faz a compreensão e a corrigida para o Antigo Testamento. Acho que começa a Sim, a King James, ela é uma versão europeia, né? Ela foi feita em Genebra, na Suíça, pelos calvinistas até. Foi um presente dado, foi pelos puritanos, na verdade, dado de presente ao rei Tiago. É um texto bom. Eu ainda prefiro a de Genebra, né? A versão da de Genebra na época em si, né? 1500 e tralalá. Mas assim, é uma boa versão. Não tem versão ruim. A questão é o propósito que foi feito aquilo.
Qual era a proposta? Essa é a pergunta. Você pega a Bíblia na linguagem de hoje, é uma boa Bíblia? Sim. Qual é a proposta da Bíblia na linguagem de hoje? Ser uma Bíblia compreensiva para jovens ou para pessoas que estão começando a ler a Bíblia, entendeu? Então é isso, é a proposta da tradução ou da versão em si. Mas a ideia é isso mesmo. Leia aí para mim de novo aí o título. Cântico sobre a morte para o músico morto. Acabamos de ver. Esse título aí já é um título colocado pelos tradutores. Nem na Septuaginta tem isso daí. Isso, a ideia é tirar do texto. É meio que... Isso. Tanto que quando eu estudei interpretação bíblica, a Bíblia que foi exigida para a gente, para aquele curso, era uma Bíblia lisa, sem nada. E foi difícil achar, viu? Uma Bíblia que não tinha... foi muito custoso. Hoje essas Bíblias online não tem, né? A maior parte não tem. Você pega uma Bíblia corrigida que não tem nada, é só o capítulo e os versos, né? Mas exatamente para isso, para que a gente não fique... porque não significa exatamente que o fato dele ter colocado esse título, significa que esse seja o título. Entendeu? A gente precisa também tomar cuidado com isso. Então, a gente acabou de ver aqui, o Salmo 46, ele é um cântico de Sião. Ele é destinado a um instrumento específico, como eu disse, né? Que muitas vezes é um cântico de ascensão, é chamado também de cântico de Sião, ok? Eu vou só exemplificar aqui alguns, não vou exemplificar todos, que a nossa hora já está indo embora. E até para não ficar muito pesado na compreensão de vocês, né? Até porque vocês não fizeram nenhuma pergunta até agora, e quando não se faz pergunta, eu acho que está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Nos dois extremos, entendeu? E aí eu posso arriscar fazer perguntas, para eu tirar minha dúvida. Entendeu? Um outro tipo de salmos, salmos de entronamento, né? Salmos que entronizam o Senhor. Um salmo como esse, que eu gosto muito, que tem essa ideia de colocar o Senhor no trono, Salmo 93. Leia para mim, Danilo, Salmo 93. Ele já começa dizendo, o Senhor reina. Isso, o Senhor reina. Continua. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Viu? Esse é uma forma de... Sempre os salmos de entronamento, eles já colocam o Senhor como rei. Todas as vezes que você vê um salmo que faz uma apresentação de Deus como rei, ele é um salmo de entronamento, ok? Esse é muito claro. Então, uma outra característica convida as pessoas a alegrar-se em Deus, né? E também começa a fazer referência às obras de Deus, às coisas que ele faz, né? Porque assim, ele mostra o rei, a sua majestade e a sua autoridade, né? O seu poder como rei. Então, são essas características que estão presentes nesse tipo de salmo, que está na categoria de hinos, né? De mismor. Oi. No caso, existem alguns salmos que não foram inseridos na Bíblia, que tem livros ou alguma coisa assim fora da... Tem. Você quer ver? Leia aí para mim Isaías 12. Sim. Não, mas eu falo assim, livros seculares, sem ser... Sem estar no cano? Tem inúmeros. Lembra que eu falei no início da aula? Esses que a gente tem no Saltério, no livro dos Salmos, eles foram escolhidos por algum motivo ou por uma compilação geral, para se ter um registro geral dessa obra, entendeu? Mas tem muita coisa, tem muita literatura. E eu não sei como vocês pensam sobre isso, né? Eu não sei se já entrou esse assunto aqui, se vai entrar. Mas assim, por muito tempo as pessoas consideraram literatura apócrifa como uma literatura não verdadeira. E na verdade isso já se mudou, essa opinião já mudou radicalmente. Por exemplo, livros que são chamados de apócrifos, que não fazem parte do cânon, eles são válidos ou por sua literatura, ou por sua historicidade. Por exemplo, você pega o livro de Macabeus.
Não está na nossa Bíblia protestante. Está na Bíblia católica. Ó, o pastor é tão zeloso que já levou a dele. Brincadeira, tá aqui. Você pega essa Bíblia aqui, que é uma edição católica. Aqui você tem o livro de Macabeus. Ele é um livro que conta um período da história de Israel, na época dos sacerdotes, quando os sacerdotes eles lutaram para prevalecer contra a invasão de Antíoco Epifânio, e prevaleceram. Fala sobre a família de um sacerdote chamado João Hircano, onde ele e seus filhos lutaram, fizeram resistência ao grupo, né, ao domínio ali do general grego que acabei do Antíoco, entendeu? E aí você tem um milagre ali, conta sobre um milagre que a lâmpada do templo, o óleo havia se acabado. E como eles estavam num momento de guerra, não tinha como buscar óleo. E aí a lâmpada permaneceu acesa por todos os 7 dias, sem precisar ser trocado o óleo. E aí desse movimento, do milagre da lâmpada, dessa libertação, vem a chamada festa de Hanukkah, né? Que é a chamada festa das luzes, entendeu? Então você tem toda uma questão histórica ali no livro dos Macabeus. Então ele tem uma relevância, entendeu? Por que não entrou no cânon da Bíblia protestante? Porque eles não aceitaram, eles não consideraram como inspirados. Questão de aceitação ou não de um livro da Bíblia é uma questão muito controversa e muito complexa, entendeu? A gente tem a nossa Bíblia, que tem 66 livros. Você tem a Bíblia católica, que tem mais de 70 livros, acho que tem 72. Você tem a Bíblia da Igreja Ortodoxa, da Igreja Cópita no Egito, que tem 84 livros no cânon. E aí? Você está entendendo? Então, é uma questão muito complexa isso, ok? Voltando aqui, a segunda sessão são os Salmos de Lamento. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Um de cada vez. Vocês estão entendendo? O que eu estou falando é muito novo para vocês? Ok. E para o restante? Quem já leu o livro dos Salmos aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo já leu um salmo. Não estou falando ler o livro inteiro, mas ler um salmo ou outro. Entendeu? Todo mundo tem esse acesso ao livro dos Salmos. Bom, é isso. Vamos continuar. Vocês estão me deixando com a pulga atrás da orelha. Vamos lá. Salmos de lamento, certo? Esses salmos aqui são aqueles salmos onde você vê aquelas reclamações, onde você vê aqueles choros, onde você vê aqueles momentos onde o salmista ele apresenta suas dores. E aí a gente pode dividir em salmos de reclamação ou de lamento da comunidade, do povo reunido, ou individuais, tá? Vou pegar aqui um de clamor comunitário. Vamos lá. Salmo 125, ele tem uma nota sobre isso, né? Não é todo o salmo, mas o Salmo 125 ele carrega uma nota. Lê para mim o Salmo 125 a partir do verso 4 e 5. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que estão retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Ok. Ele não está muito claro nesse salmo. Vamos pegar um que talvez esteja esse clamor, né? Essa reclamação esteja mais presente. Fale. Até quando o Senhor te esquecerá de mim? Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei tua alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o inimigo? Ok, de fato, ele é sim, só que ele é individual, né? Um comunitário talvez aqui, vamos pegar o Salmo 44. Lê um trechinho aí para mim. Ó Deus, nós ouvimos como nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os
Como afligiste os povos e os derrubaste. Que mais? Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Ok, ele é enorme esse salmo, quer ver? 11. Aliás, 9. Olha o que diz o 9. Mas agora tu nos rejeitaste, nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Então você vê aqui o que? Um lamento comunitário, né? Você percebe que está sempre no plural, é sempre uma fala comunitária falando sobre o povo de Israel, sobre o que o povo em si está passando, né? Então essa é a característica desses salmos. Os salmos de lamento, eles chamam Senhor, eles sempre têm essa expressão, Senhor, Senhor, tu nos fizeste Senhor, né? Que no texto em si é chamado de vocativo, ele sempre faz um chamado, ele sempre fala Senhor, Yahvé, Yahvé, ele sempre faz essa menção. É como se ele estivesse querendo, por meio da oração, do clamor dele, chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus para aquela situação que ele está passando ou individualmente, ou chamar a atenção de Deus para aquilo que está passando coletivamente, tá? Então, sempre é apresentado os infortúnios, as dores, tipo as coisas que estão acontecendo, tá? Quase sempre é de natureza política, principalmente os salmos comunitários, tá? São questões do Estado de Israel, são questões políticas. Para você ver como questões políticas levam o povo de Deus a orar na Bíblia. As questões políticas na nossa sociedade levam a ficar brigando nas redes sociais, né? Na nossa sociedade, leva a ficar um ofendendo o outro, as pessoas se alfinetando, perdendo às vezes amizades, mas em Israel questões políticas levam a dobrar o joelho, a colocar o Estado diante de Deus, a clamar pela nação, a jejuar pela nação, a entender que quando as desgraças estão acontecendo na sociedade, essas desgraças estão associadas com o juízo de Deus que não vem sem motivo. Porque o juízo de Deus vem como uma disciplina para toda a impiedade, para toda a injustiça de uma sociedade. Nós achamos que nós vamos prestar contas diante de Deus só por causa do nosso pecado individual. Errado. Nós vamos prestar contas diante de Deus do nosso pecado individual, sim, mas do nosso pecado coletivo também. Seja como sociedade, seja como Estado, seja como comunidade, como igreja, nós iremos prestar conta dos nossos pecados coletivos. Por que você acha que lá em 2 Crônicas 7, se o meu povo, 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos maus caminhos, e buscar a minha face, eu virei do céu, sararei a vossa terra. Ele estava falando que, olha, a terra, vocês estão passando por fome, por seca, por questões sociais, a vida está muito difícil no Estado de Israel. Por quê? Porque vocês me abandonaram. Entendeu? Então, questões políticas levam o povo de Deus na Bíblia a dobrar os joelhos. Na nossa sociedade, o nosso povo de Deus aqui da Nova Aliança, do Novo Testamento, nós que somos igreja, as nossas questões políticas têm nos levado a brigas, ao invés de quebrantamento e oração. Então, os salmos eles nos ensinam uma dimensão muito profunda da oração e uma dimensão muito ampla, que política está na agenda de Deus, que as injustiças sociais estão na agenda de Deus, que a fome está na agenda de Deus, tratar essas questões, a violência está na agenda de Deus, as nossas dores individuais, os nossos lamentos, as nossas crises, os nossos problemas pessoais estão na agenda de Deus. Que Deus se importa com toda a nossa vida de forma integral e de forma completa. Porque a salvação que Deus nos oferece não é uma salvação do Espírito apenas.
A fé bíblica, ela não fala de uma ressurreição apenas... A fé bíblica, ela não fala de uma imortalidade da alma. A fé bíblica fala da ressurreição do corpo. Ou seja, que Deus ele está agindo e operando em toda a dimensão da nossa vida. Que Deus se preocupa com o todo da nossa vida. E que esses salmos nos ensinam que não é pecado você chorar as pitangas diante de Deus. Que não é pecado você expor sua indignação diante de Deus. Que na verdade, se tem alguém onde você deve abrir a boca e falar tudo que está guardado no seu coração, é para Ele. Às vezes a gente quer falar coisas para as pessoas que nós não deveríamos falar. E nós arrumamos muitos problemas e causamos muitos problemas por conta disso. Aquele a quem onde a gente deve derramar o nosso coração, expor tudo, até o nosso ódio, falar, Senhor, eu estou com vontade de matar fulano, se eu pudesse agora, se ele estivesse na minha frente, eu estrangularia ele. É para Deus que você tem que falar isso. É para Deus. Quando você lê o livro de Jeremias, ele tem uma frase, aliás, tem N frases, mas essa eu acho muito forte, porque ele fala assim para Deus, iludiste-me e iludido fiquei. A ideia ali do texto, né, é que a gente lê na tradução iludido, mas a ideia do texto hebraico é, o Senhor me seduziu, o Senhor me seduziu. O Senhor fez como aquele que pega uma moça, tira a virgindade dela e depois joga fora. Olha o que Jeremias está dizendo para Deus. Ele está dizendo, é assim que eu me sinto. Como se eu fosse uma virgem que foi deflorada e foi jogada fora pelo Senhor. No nosso contexto de religião onde a gente nasceu, você pensar nisso era a ideia de Deus jogar um raio do céu e te fulminar. Deus espera que você seja mais do que tudo sincero diante dele. Sincero. Porque mais do que as nossas palavras, ele ouve o nosso coração. Não adianta dizer que tudo está bem, se no coração tudo está ruim. Não adianta dizer que amamos, se no nosso coração a gente está com N pesos. Não adianta dizer que estamos alegres, se o nosso coração está de luto. Deus está vendo para além das minhas e das suas palavras. Então somos chamados à sinceridade. Se nós começarmos a sermos sinceros para com Deus, nós começamos a expor as nossas feridas para aquele que tem o poder de curá-las. Se nós começarmos a colocar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que dói, quando você olha para a parábola do filho pródigo, o pai ele não é contra nem o filho que vai embora, que tem uma atitude de rebelião deliberada, que parte, que pede os bens. Ele pediu os bens do pai em vida. Herança você recebe quando o pai morre. O que ele está dizendo para o pai dele? Que está morto, o Senhor morreu para mim, o Senhor não existe para mim. Quase que eu te odeio, o Senhor não existe. Eu não quero nada seu a não ser o que é meu de direito, né? Que são os meus bens. Ele tem uma atitude de hostilidade deliberada diante do pai. E o pai lhe entrega os bens e deixa-o partir. Só que ele tem outro dentro de casa que carrega esse mesmo sentimento, mas de uma forma enrustida. O filho mais velho está ali obedecendo, está ali fazendo as coisas, está ali cumprindo as ordens, está ali caminhando com o pai. Mas o seu coração também está distante do pai. Ele está afastado do pai dentro da casa do pai. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Porque alguns se afastam e vão embora da casa do pai. Mas a maioria se afasta dentro da casa do pai. A maioria continua dizendo, Senhor, olha, eu estou te servindo quase como um escravo. Senhor, olha, o Senhor não está vendo? Olha o que eu passo por causa da tua obra. Olha as coisas que eu sofro por amor do seu nome. E ali não há mais prazer, não há regozijo no sofrimento. A Escritura fala que nós devemos nos alegrar nas coisas boas e nas coisas ruins que nos acontecem. Não pelas coisas em si. Nós não nos alegramos por causa da tristeza ou da dor. Nós nos alegramos porque nós estamos em Deus. Nós nos alegramos porque o Senhor está nos sustentando. Nós nos alegramos porque o Senhor é a âncora que sustenta a nossa vida. Mas existe um momento na nossa caminhada que essa alegria é tirada do nosso coração. E nós passamos a fazer as coisas como escravos,
como escravos que está ali obrigado. Nós não saímos, nós permanecemos fiéis, nós permanecemos fazendo tudo, nós permanecemos cumprindo com as agendas, nós permanecemos ali, mas nós não estamos ali. E porque nós não estamos ali, o Pai sabe. O Pai sabe de cada coisa que nós fazemos para Ele, mas que o nosso coração não está nele. As coisas que nós dizemos para Ele e levamos os outros a dizer para Ele, mas que também não está no nosso coração. E mesmo assim, nem para o que sai, nem para o que fica, Ele destrói. Para ambos, a proposta de Deus é redenção. Deus quer restaurar o que vai embora, o que sai da casa, e Deus quer restaurar o que saiu, o que se afastou sem sair da casa. Ele espera que sejamos verdadeiros e honestos. A primeira pessoa que eu preciso ser verdadeira e honesta é comigo mesmo. Todas as vezes que nós mentimos, ou todas as vezes que nós construímos uma vida de mentiras, nós não estamos só mentindo para os outros. A pessoa que nós estamos primeiramente enganando é a nós mesmos. Nós mentimos para os outros porque nós mentimos para nós mesmos. O primeiro a se autoiludir é a gente. E aí, porque a gente já está todo autoiludido, a gente transpassa essas ilusões. Então Deus espera que nós sejamos sinceros e falemos a real. Porque, na verdade, Ele sabe onde a gente está. Ele sabe como a gente está. Ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe qual é o nosso pensamento mais secreto. Ele sabe daquilo que a gente não tem coragem de falar para o travesseiro. Mas Ele sabe. Está diante dos olhos dele. É claro. É real. Então Ele espera que a gente trate isso com Ele. Trate isso com Ele. Porque Ele não quer deixar que a gente pereça nesse tipo de situação. Ele quer nos levar à vida. Ele quer nos levar a experimentar um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade. Mas o caminho para viver a cura é o caminho da confissão. Tiago diz no Novo Testamento o quê? Orai e confessai as suas falhas uns pelos outros e orais uns pelos outros para que vocês sejam curados. A confissão traz cura. A gente tem medo de confessar. A gente tem medo de falar para Deus. A gente tem medo de se expor. A gente tem medo de encarar os nossos fantasmas. A gente tem medo de encarar o monstro que nós somos. A gente tem medo de olhar para essa realidade ruim que existe dentro da gente. E enquanto a gente tem esse medo, a gente só alimenta ela. A gente só alimenta esses nichos em nós. A gente só fortalece isso em nós. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente vá rolando a ladeira aos poucos. Deus, Ele quer nos curar. E para que isso aconteça, nós precisamos colocar a real da nossa vida diante de Deus. Falar, Senhor, eu estou fazendo, mas eu detesto fazer o que eu faço. Se esse for o caso, né? Senhor, está péssimo. Senhor, eu não aguento. Senhor, não tenho mais coração para isso. Eu não tenho como viver dentro disso. Eu não tenho como mais estar nisso. Coloque diante de Deus. Coloque tudo diante de Deus. O livro dos Salmos apresenta todas essas queixas. Há um espaço na Bíblia para que você reclame. Há um espaço, a Bíblia dá voz para você reclamar diante de Deus. Tem um texto que Deus fala, olha, vem e vamos debater isso. Vamos colocar em pratos limpos isso. Várias vezes Deus fala nos profetas isso, vamos colocar em pratos limpos a situação. Vem, me argue, vem, pergunta para mim, vem. Começa a me questionar por que isso está acontecendo. Ou seja, Deus, Ele quer tratar com a gente. Deus, Ele quer tratar com a nossa vida. Deus quer tratar com o nosso coração. Mas Ele espera que a gente dê o primeiro passo. Nada acontece. É engraçado. Eu fui criado numa tradição teológica, onde a gente sempre olha para a soberania de Deus, que Deus, Ele não precisa de nada para fazer milagres. E de fato, Deus não precisa de nada para fazer os seus milagres. Mas quando você olha
para o Novo Testamento, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para Jesus, todo o milagre de Jesus, toda a cura de Jesus, toda a libertação de Jesus, salvo raríssimas exceções, teve que ter uma atitude inicial por parte daquele que estava diante de Jesus. Quando você olha lá, Senhor, Moisés libertou o povo, realizou os sinais, beleza, está com o povo, agora o faraó está vindo, está encurralado, tem um mar vermelho, ou a gente morre afogado, ou a gente morre na mão do exército do faraó. O que Deus diz para ele? O que você tem na mão? Tome uma atitude você, Moisés. Quando você tomar atitude, quando você der o passo, eu vou te mostrar o caminho. Se você não der o passo, não tem caminho. Você vai dar o passo para o caminho acontecer. Então, Deus espera sempre que a gente dê um passo inicial diante do que Ele está propondo para a gente. Quem começa tudo no universo é Ele. Mas a gente precisa responder a tudo que Deus quer fazer. E a gente precisa dar o passo. E o passo começa por rasgar o nosso coração diante dEle. Ok? 9h33, vou só aqui apresentar os outros pontos e a gente encerra a aula. Tirando esses salmos aqui, né, que eles são caracterizados, exatamente, os lamentos, eles aparecem, como eu disse, uma convocação a Deus, eles falam de uma forma chamando a atenção de Deus. Eles clamam por uma intervenção divina. Sempre que você encontra um salmo de lamento, há um clamor por intervenção divina, entendeu? Sempre há um clamor, sempre há uma petição, sempre há um clamor por justiça, porque muitas vezes esses salmos de lamento também estão relacionados a opressões, né? O cara está sofrendo ali, você pega o Salmo 137, que ele fala nos rios da Babilônia, às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, né? E aí esse salmo termina, bem-aventurado aquele que pegar um dos filhos dos babilônios e tacar a cabeça deles numa pedra. Então ele começa chorando e termina rasgando o coração em ira. Olha que o Salmo 137, ó quanta emoção, quanta intensidade existe dentro desse salmo. Começa chorando e termina expressando a ira. Senhor, vai ser bendito quem quebrar um filho desse babilônio, destruir eles, acabar com eles. Que essa era a nossa vontade, mas nós somos escravos. Então, a Escritura ela abre esse espaço para o lamento, para a dor, para o choro, para a angústia, ok? E aí você tem, dentro dessa categoria do lamento, você tem a reclamação comunitária, individual, aqueles que apresentam-se como inocentes, né? Muito parecido com a ideia do Jó. Salmos de confissão, né? Aqui você tem o Salmo 32, o Salmo 51, que são clássicos nesse tipo de literatura, apresentando uma confissão. Você tem salmos de maldição e vingança, o Salmo 137, né? É um desses salmos que tem essas imprecações, essas maldições. Salmos de confiança. E aí acaba essa sessão de salmos de lamento. Depois vem os salmos reais. Os salmos reais, eles são salmos normalmente ou que apresentam a majestade de Deus, ou que apresentam o Messias, né? Que fazem um anúncio do Messias. Acho que um salmo aqui muito clássico é o Salmo 2, que fala exatamente sobre o governo do Messias, né? Que é onde eu falei que gira, né? O tema do livro dos Salmos. Depois você tem os salmos de ações de graças, os que são agradecimentos, né? Você tem tipo o Salmo 103, Salmo 103. Depois você tem o Salmo de agradecimento coletivo, pode ser o Salmo 124. 124. Depois você tem os Salmos de sabedoria, Salmos sapienciais. O Salmo 1, ele é um clássico, né? Dentro desses Salmos de sabedoria, que mostra o caminho de se viver uma vida justa e a recompensa de se viver uma vida justa. Depois você tem gêneros menores, cânticos de peregrinação, salmos que contam histórias antigas, tipo o Salmo 78, salmos litúrgicos, né? Um salmo litúrgico que eu gosto muito é o Salmo 24, né? Ele tem uma expressão litúrgica, né? Quem entrará no santuário do Senhor, né? Então é um salmo com essa característica. E aqui a gente viu
basicamente a classificação desses salmos, como eles estão divididos, né? Lembrando que isso não é da época bíblica, mas isso aqui foi um trabalho, né, de Ginkel, do Hermann Ginkel, que aí, a partir de então todos passaram a procurar enxergar esses tipos de salmos, né, dentro do texto, dentro do saltério, ok? Alguém tem alguma dúvida? Você vai... Duas opções. Primeira, pegar o texto 4, o texto 4 do capítulo 4 e fazer explicar sobre os gêneros literários, sobre o tipo de literatura, né? Sobre paralelismo. Ou você pode escolher falar sobre paralelismo com base no texto 4 do capítulo 4. É capítulo 4, né? Ou você pode escolher falar sobre uma classificação dos salmos do capítulo 5. Você vai escolher um ou outro, entendeu? Gostaria que alguém fizesse sobre paralelismos, porque você vai aprofundar sua compreensão hermenêutica, interpretativa do texto. Lógico que essa daqui também, mas aqui basicamente eu já falei, né? Lógico que vocês vão explicar. É um trabalho para ver o quanto vocês estão fixando esse entendimento dos salmos. Certo. Exato, isso. Só que no caso você vai me apresentar 3. Desculpa a minha ignorância. A palavra paralelismo. Paralelismo é porque ele é paralelo, ele tem um salmo parecido com ele. Isso. O paralelismo, ele acontece assim. É uma questão de relação. Lê de novo aí o Salmo 19 aí para mim. Isso. Você vai ver um paralelismo muito claro no verso 1 do Salmo 19. Paralelismo é colocar duas ideias, uma do lado da outra. É isso. Entendeu? Os provérbios tem muito paralelismo. Leia aí. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Céus e firmamento são sinônimos, né? Então, você tem uma frase, os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento as obras das suas mãos. Você pode ver que você tem uma ideia aqui em cima e outra embaixo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Uma coisa está em paralelo à outra. Você viu? Só que aqui, o tipo de paralelismo aqui é de sinônimo. São sinônimos, porque os céus declaram a glória de Deus, ou seja, o céu está declarando a glória de Deus. E o firmamento fazendo um anúncio, né, dizendo sobre as obras dele. Então, firmamento e céu são a mesma coisa, são sinônimos. O sinônimo é como ele fosse explicar a mesma coisa de palavras diferentes. Exatamente, entendeu? Mas poderia ser de antíteses, de ideias opostas, entendeu? Você quer ver um paralelismo? Eu não vou lembrar o provérbio, mas assim, melhor um bocado seco do que a casa cheia, melhor um bocado seco do que um prato cheio de intrigas, com intrigas. É um paralelismo. Melhor um prato vazio. Isso. Por exemplo, 34, ele fala assim: louvarei ao Senhor enquanto tempo, e seu louvor estará continuamente na minha boca. É um paralelismo, de sinônimo, né? É a mesma coisa dito de uma outra forma, entendeu? Sim. Deixa eu pegar aqui uma antítese aqui para você ter uma ideia. Vou pegar um provérbio aqui, por exemplo, mas tem nos Salmos muito. Eu vou pegar dos provérbios, porque os provérbios é cheio disso. Cadê? Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Aqui. Provérbios 12, 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Aqui é um paralelismo. Ó. O que ama a correção, ama o conhecimento. Uma frase. Aí a outra vem em paralelo. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto.
Então é um paralelismo aqui, só que ele tem um contraste, eles são antíteses, entendeu? São ideias contrárias. Um ama o conhecimento e o outro aborrece, entendeu? Mas então o Provérbios ele tem muito desse de paralelismo. O provérbio é basicamente uma construção de paralelismos, né? O Jó tem isso um pouco, os Salmos tem isso, mas os provérbios, que é a próxima aula que a gente vai ter, você vai ver que é lotado de paralelismos, desse tipo de situação, ok? Pastor, está gravando ainda? Pode fechar aí que a gente vai encerrar. Quero agradecer a todos os alunos que estão assistindo online, que estão assistindo online ou que irão assistir. Amém. A todos um forte abraço, Deus abençoe ricamente e grato por participarem dessa aula online. E a todos que estão presencial, Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Vamos orar? Pastor Rogério, o senhor ora? Senhor Deus, meu Pai, damos graças, Senhor, por esse período, Senhor, ensinamento, Senhor, passamos, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor, aprendendo da Tua vontade, querido, te peço, Senhor, que aprendemos aqui, Senhor, possamos, Senhor, entender, aprender mais, Senhor, para que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, cheio, Senhor, da Tua palavra, cheio, Senhor, de criança, Senhor, abençoa o Teu servo, professor, Pai, que tu possa capacitar cada vez mais, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, e dá-nos uma noite de paz, tranquilidade e revelação do Espírito, eu te peço, em nome do Filho de Jesus. Amém.